Bom dia, meus amores, tudo bom? Bom, gente, hoje, nessa sexta-feira, nós teremos nossa última aula, né, de português. E que agora nós encerramos um ciclo, né? E para encerrarmos, nós vamos ter nossa aula, né, de interpretação de texto. Como sempre, nós interpretamos um texto quando nós iniciamos um assunto, né? Nós temos aí o livro na página 103. Nós vamos fazer a compreensão de um texto. Como sempre, de costume, nós fazemos a compreensão desse texto analisando, primeiro, o tema, né, a composição do texto, as imagens, né, a formação desse texto, e não vai ser diferente nesse texto. Então, logo de seguida, nós temos o quê? Uma observação para fazer. Observe o texto a seguir, como ele está organizado. Que nome recebemos o texto que é distribuído assim? Então, vocês já estão vendo de primeira mão que o texto está por estrofes. Então, qual é o tipo de texto, né? Qual o gênero textual que é trabalhado e que é feito, a estrutura dele é por estrofes, né? Nós sabemos que é o poema, né? Além disso, ele também é composto por palavras que rimam, né? Então, por isso, nós já identificamos o poema por isso. Porque o poema, além de ser feito por estrofes, eles têm palavras que rimam a outras, né? 2, nós temos o quê? Vocês vão ler o título do texto. O título do texto é O Direito das Crianças. Nós já ajudamos isso, né? Nós já fizemos esse tipo de texto. E nós já sabemos quais são os direitos das crianças, o que as crianças... quais os direitos que ela tem. Então, aí vocês já vão ver a partir do título do texto. Vocês sabem quais são esses direitos? Tenho certeza que vocês sabem, porque a gente já viu isso em outras aulas. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema, que de cara nós já estamos vendo qual é o assunto: o direito das crianças. Vai ser um poema onde vocês vão ter palavras que rimam e que também está dizendo quais são esses direitos. Na página 104, nós temos o compreendendo o texto, né? Que é para a gente interpretar as questões que vêm trazidas pelo texto, né? Então, no texto, vocês vão fazer o quê? Pinte no texto palavras que rimam. Vocês vão pegar as estrofes, vão analisar e vão ver quais são as palavras que estão rimando uma a outra. E assim, vocês vão fazer a pintura dessas palavras. No 2, tem a seguinte questão. Em sua opinião, já está dizendo que a opinião é sua, certo? Quais os 2 direitos mais importantes das crianças? Então, quais são os 2 direitos que são mais importantes? O que não pode faltar de forma alguma. Lógico que nenhum dos direitos da criança devem fazer falta, né? Só que tem 2 direitos, né, que são muito importantes. Então, vocês vão ler o texto, o poema, vão dizer quais são esses direitos. Se vocês não conseguirem identificar esses direitos, vocês podem estar fazendo uma pesquisa. Mas o texto está falando sobre tudo isso, tá? No B, tem assim, quais direitos são os menos respeitados? Nós sabemos que alguns adultos, alguns pais, alguns responsáveis, eles não cumprem com esses deveres. Então, quais são esses direitos que são menos respeitados? Certo? Então, vocês vão colocar aí no livro, na questão. Nós temos também o aprendendo um pouco mais. No aprendendo um pouco mais, vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam durante o ano. Como é que se escreve as palavras, se escreve... Aprendendo um pouco mais, vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam durante o ano. Como assim, tia? Porque nós fizemos bastante interpretação de texto, nós lemos bastante, né? O nosso livro, ele tem vários textos. Então, dessa forma, é a melhor forma para que a gente possa aprender a escrever. Nós sabemos que existem regras, algumas regrinhas que nos auxiliam nessa escrita. Mas o que mais faz, o que é mais importante a gente aprender é a escrever corretamente. E como é que a gente faz isso? Lendo, colocando em prática. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão praticar agora, colocar em prática o que vocês já aprenderam em séries anteriores e o que vocês aprenderam no decorrer do ano. Onde nós devemos colocar L e U, certo? Em que local? No meio, no final? Como é que a gente coloca, né? Da forma... Então, para que vocês possam auxiliar um pouquinho vocês nessa escrita, eu vou dar uma dica para vocês.
Nas palavras, sempre que nós vamos escrever, façam essa observação. No meio das palavras, quando é necessário usar o som do L ou do U, sempre vai. Não é todas as vezes, mas sempre vocês vão ter que usar mais o U em meio de palavra, certo? No 2, nós temos o que? O emprego do S e do Z. Então, vocês vão preencher as palavrinhas, as lacunas nesse quadro com S ou com Z. Vocês vão ter que prestar atenção o som, o fonema da sílaba para poder preencher. Logo em seguida, vocês têm as frases para vocês preencher com as palavras do quadro. No 3, vocês vão ter o quê? Complete as frases com os adjetivos correspondente aos substantivos próprios. Então, nós já aprendemos o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá característica ao substantivo. Então, adjetivo é o que dá característica ao substantivo. Então, nós temos aí umas frases. Vocês vão identificar o que é substantivos, qual é o substantivo próprio e vão classificar, vão completar com o adjetivo, né? E no 4, que é na página 105, vocês vão pintar nos adjetivos mais adequado para cada objeto. Então, vocês têm um quadro com os objetos e vocês vão dizer qual o adjetivo que se encaixa melhor com esse objeto, ok? Então, meus amores, beijo, meus amores. Até mais tarde na nossa videoconferência.